É Filipenses 4, os versículos 6 e 7. Filipenses 4, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá, vamos ler aqui. Leia bem forte, 1, 2, 3. Não fiquem preocupados. Essa é a versão que eu estou lendo aqui, né? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Com quê? Com ações de graça. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo foi um grande homem usado por Deus. Você já conhece a história do apóstolo Paulo? A Bíblia diz que o Paulo, anteriormente chamado de Saulo, e aqui eu quero fazer um adendo muito importante já no início. Eu cresci ouvindo que Deus tinha transformado o nome do apóstolo Paulo, que era Saulo, em Paulo. Quem já ouviu essa história? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não transformou o nome do apóstolo Paulo. A Bíblia fala no livro de Atos, acho que é Atos 14, se eu não me engano, que Paulo também que era Saulo, também chamado Paulo. Por quê? O nome do apóstolo Paulo era Saulo, só que Saulo era o nome hebraico. O Paulo, ele era um judeu, que ele era da mesma tribo que o rei Saul. Lembra do rei Saul, que foi o rei que antecedeu o rei Davi? Que perseguiu o Davi, que tentou matar o Davi? Pois é, Saulo é o mesmo significado de Saul. O rei Saul também era da tribo de Benjamim, e o Saulo também era da mesma tribo. E por que ele foi chamado de Paulo? Porque naquela época as pessoas, elas compravam, elas adquiriam cidadania romana. Era status. Era também uma espécie de proteção na sociedade você adquirir cidadania romana. Isso te dava alguns direitos a mais. Por exemplo, uma pessoa com cidadania romana não poderia morrer crucificado. Você sabia? Jesus Cristo não tinha cidadania romana, ele morreu crucificado. O apóstolo Pedro não tinha cidadania romana. Como foi que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Iam crucificar o Pedro do mesmo modo que crucificaram Jesus. Ele disse assim: eu não mereço morrer igual o meu mestre. Aí viraram a cruz de cabeça para baixo. O Paulo, ele morreu degolado. Por quê? Porque ele era um judeu, mas ele tinha cidadania romana, então ele não poderia morrer crucificado. Por que ele virou Paulo? Ele começou a se assumir Paulo, porque Paulo era o significado de Saulo, só que no nome romano. Saulo e Paulo, eles têm o mesmo significado. E como Paulo ele foi conhecido como apóstolo dos gentios, quer dizer, ele começou a pregar para pessoas não romanas o que é gentil. Quando você vê gentil na Bíblia, você vai ver que são as pessoas que não eram judias, melhor dizendo. O Paulo ele ficou responsável para pregar por pessoas, os não judeus, a gente. Se fosse nos dias de hoje, o Paulo ia pregar para nós não somos judeus. Então Paulo ia pregar para a gente. Então ele começou a adquirir o nome dele romano, era um direito dele, de lei. Então ele começou a se chamar de Paulo, só para ficar conhecido aqui, só para ficar atento. A Bíblia diz que o Paulo, ou Saulo, quando se converteu, ele começou a pregar o Evangelho. E ele começou a ser um grande missionário. O que um missionário faz, gente? O missionário é aquela pessoa que vai para as missões, por isso que vem um termo missionário. Ele vai para lugares que geralmente os outros não vão. Tem pessoas que têm esse dom ministerial, o dom de ser missionário, o dom de ganhar muitas almas. Eu acho que você já deve ter conhecido alguém que quando prega a palavra de Deus, sai todo mundo correndo atrás. A pessoa não pode anunciar no lugar, estarei no canto tal, e vai todo mundo junto. A pessoa tem um dom ministerial de missionário. Eu não tenho. Eu não junto gente. Tem gente que é muito fácil disso. O Paulo era assim. Ele andava, e detalhe, ele não andava só, ele andava com uma turma de pessoas, ele andava abrindo igrejas. A Bíblia diz que em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele colocou no coração dele ir para uma região da Ásia. Era da Ásia. Só que no meio da viagem missionária do apóstolo Paulo, no sonho dele, ele teve uma visão. O que era a visão? A Bíblia diz que apareceu um varão macedônio, que era da Macedônia, e apareceu para o apóstolo Paulo e disse assim: vem a Macedônia e nos ajuda. E o Paulo acordou e ficou com aquela visão, sabe, impressionado. Ele tinha feito um plano para ir para um determinado lugar, e Deus colocou ele para ir para outro lugar, porque Deus tinha um plano maior na vida dele.
O Paulo tinha um plano muito bom. Qual era o plano do Paulo? Ir para uma região que já tinha o evangelho, mas para poder propagar ainda mais, disseminar ainda mais, fortalecer o evangelho. Só que Deus tinha um plano maior, que era de propagar o evangelho em uma região que ainda não tinha. Nisso a gente aprende de cara que Deus tem planos maiores para nós do que nós mesmos temos. Amém? O seu plano para a tua vida é um plano muito bom, mas o plano de Deus para ti é maior ainda. O plano do Paulo era bom ou não era bom? Era. Mas o plano que Deus tinha para ele era maior ainda. A Bíblia diz que o Paulo atendeu a voz de Deus e foi para outra região. A palavra de Deus fala que o varão macedônio chamou Paulo para ir para a região da Macedônia. E a região da Macedônia ficava na Grécia Antiga, na parte europeia do mapa. Na Europa não tinha igreja cristã. E eu sempre faço questão de frisar que naquela época não existiam essas nomenclaturas de evangélico, católico, protestante, não tinham. Eram pessoas que acreditavam em Jesus. Então não tinha essa divisão, não tinha nomenclatura nenhuma. Na Europa não tinha. A Bíblia diz que o Paulo atendeu a voz de Deus. E ele foi atracar numa cidade chamada Filipos. O que era essa cidade de Filipos? Filipos era uma cidade da região da Macedônia, que ela foi, acho que eu já falei isso aqui uma vez. Ela foi fundada pelo pai do Alexandre o Grande. O pai do Alexandre o Grande, o nome dele era Filipe, que era conhecido como Filipe da Macedônia. Como ele fundou essa cidade, ele colocou o nome dele. Por isso que a cidade era Filipos, por isso que a carta que nós lemos era a carta aos filipenses, que eram os habitantes da cidade de Filipos. A Bíblia diz que o Paulo chegou nessa cidade e chegou assim, meio sem planos próprios, porque o plano que ele tinha feito era para ir para outro lugar. A palavra de Deus fala que todas as vezes que o apóstolo Paulo zarpava no lugar, ele atracava, melhor dizendo, numa determinada terra, a primeira coisa que o Paulo fazia era ir para a sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga, gente, era uma espécie de filial do templo de Jerusalém. Existia o templo em Jerusalém, onde os judeus faziam todos os rituais, aqueles rituais de levar animal para degolar, para descer o sangue, para perdoar pecados, onde tinha aquela parte do átrio externo, do santo lugar, aí tinha aquela parte que a gente canta na canção, no Santo dos Santos, que era o terceiro lugar do templo, que só o sacerdote entrava uma vez no ano. Isso ficava em Jerusalém. Só que existiam judeus que moravam fora de Israel. Por exemplo, tinham judeus lá na parte da Macedônia, que eram bem longe de Israel. E eles faziam uma espécie de filial do templo. Essa filial era chamada de sinagoga. Como é que eles abriam? A partir de 10 judeus dentro de uma cidade, eles já tinham autorização do templo central, digamos assim, da matriz, para poder abrir uma filial. E em todo lugar que o apóstolo Paulo ia, a primeira coisa que ele fazia era ir na sinagoga para poder pregar a palavra de Deus. O Paulo, como ele era cidadão romano, lembre-se que eu falei para vocês, ele tinha determinados privilégios que os outros não tinham. Então, quando ele chegava no lugar, em um determinado momento do culto, a pessoa que era o dirigente do culto lá, eles abriam para determinadas pessoas que estavam visitando e que tinham autorização civil para poder falar a palavra de Deus. E todas as vezes que o Paulo tinha essa autorização, ele falava com muita intrepidez. O Paulo, gente, ele era uma pessoa muito direta. Ele era uma pessoa muito, como é que eu posso falar? Ele era muito sanguíneo. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus fala que, só um exemplo, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, embarcou ele, um homem que foi o discipulador do Paulo, chamado Barnabé. Quem era o Barnabé? O Barnabé foi um homem que bancou o apóstolo Paulo na sociedade cristã. Quando Paulo se converteu, os cristãos da época não confiavam nele. Por quê? Porque antes de se converter, ele era o perseguidor. Ele ajudava a matar. Como foi que o Paulo se converteu, gente? O Paulo pegou autorizações judiciais para ir até Damasco com papéis na mão para matar crente. Para matar cristão. E no meio da viagem apareceu Jesus Cristo a ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quer dizer, ele estava com papéis, ele tinha uma autorização judicial para perseguir e matar pessoas. Então, quando Paulo se converteu, os cristãos da época não confiaram nele. Tipo assim, nesse homem não era o homem que perseguia a gente. O Pedro não confiou nele da primeira vez. O Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja, não confiou no Paulo pela primeira vez. O Barnabé, ele foi o financiador do Paulo. Ele disse assim: olha, pode confiar nele, ele mudou. Não, ele não mudou, ele mudou. Eu estou assinando o cheque em branco no nome dele, vai lá.
Eu banco esse rapaz aí, ele mudou. Então foi um homem que foi muito importante na vida do Paulo. Na primeira viagem missionária do Paulo, embarcou o Paulo, o Barnabé e um homem chamado João Marcos. Eu não lembro se o João Marcos ele era sobrinho do Barnabé ou era primo, só pesquisa para mim. Ele era parente do Barnabé, ou era sobrinho ou era primo. A Bíblia diz que na primeira viagem missionária, em um determinado momento da viagem, eu acho que no início, eles atracaram num porto, acho que foi em Troade, uma cidade chamada Troade. O João Marcos fugiu. O Paulo ficou tão irado. E eles continuaram a viagem. Chegou um determinado momento que o Paulo foi fazer a segunda viagem. Quando ele foi fazer a segunda viagem, o Barnabé, que era parente do João Marcos, disse assim: vamos levar o João Marcos com a gente. O Paulo disse assim: não, ele não vai não. Está lá no livro de Atos, ele não vai não. O Barnabé, não, ele vai com a gente, ele merece a segunda chance. O Paulo era muito firme. Ele disse: o João Marcos não vai. E a Bíblia fala, acho que em Atos 14, que o Paulo e o Barnabé discutiram e foi cada um para um lado. O Paulo foi com o Silas e o Barnabé foi com o João Marcos. O Barnabé insistiu tanto no João Marcos que depois ele foi bênção. Você sabe quem era o João Marcos? Era o Marcos, escritor do livro do Marcos. No teu Evangelho de Jesus segundo Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Marcos é esse aqui. Ele era escritor, o João Marcos. E o Barnabé insistiu. Por que eu estou falando para você? Só para mostrar a você que o Paulo ele era muito firme nos propósitos dele. Ele bateu o pé e disse assim: como não vai mais com a gente? A pergunta que eu faço para você: o Paulo errou ou não errou? Lá na frente, na carta aos Coríntios, eu acho na segunda carta, ele disse assim: olha gente, considerem o irmão João Marcos, ele é muito valioso. Ele conheceu o erro dele. Então ele era um homem muito firme. A Bíblia diz que ele foi para a cidade de Filipos. Achou o versículo? Cortou, né, por causa do grid. Esse grid vai sair amanhã. A gente podia comprar um bicho desse aqui para a igreja, né, gente? Tão bonito. Ó, aqui, ó. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também, hein, Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Tipo assim, anos depois ele reconheceu que, tipo assim, rapaz, foi muito duro com o rapaz, ele não tinha tanta experiência, ele era um homem novo. Ó, quando ele for aí, receba ele bem, ele é um homem valioso para o Evangelho. Então, só voltando aqui, a Bíblia diz que o Paulo chegou na cidade de Filipos. Quando ele chegou na sinagoga, não quiseram deixar ele falar. Normal, tá, gente? Todas as vezes que você for propagar o Evangelho de Jesus, vão ter pessoas que vão te receber bem, mas vão ter pessoas que não vão querer receber bem. E geralmente quem não quer receber bem está dentro de casa, é ou não é? Normal, o que você faz? Prega para quem quer receber. Jesus Cristo ele deu uma instrução para os discípulos. Ele disse assim: ó, quando vocês entrarem numa cidade, instrução de Jesus, vocês vão lá e sejam amáveis com as pessoas e pregam o Evangelho de Jesus. Mas se essas pessoas não quiserem ouvir o Evangelho, vocês fazem o quê? Bata a poeira dos pés e saia da cidade. E Jesus Cristo continuou. Procura esse versículo. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: ó, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Para a cidade que não quis ouvir o Evangelho. Com outras palavras, eu estou dando através de vocês a oportunidade de livramento do inferno para essas pessoas. Elas não querem, não tem problema. Pregue para quem quer. Quem quer ser livre do inferno e herdar a vida eterna, levanta a mão. Pronto. A Bíblia diz que não deixaram Paulo pregar na sinagoga. O que ele fez? A palavra de Deus fala que ele foi até um determinado riacho, uma lagoa. Olha só, leia comigo, 1, 2, 3. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela cidade, daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Versículo 15. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor. Para onde? Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Jesus Cristo foi categórico. A Bíblia diz que o Paulo chegou, não deixaram ele pregar na sinagoga, ele foi para um riacho, a fim de orar, assim que a Bíblia diz. O Paulo foi a fim de orar. Quando ele chegou lá, ele encontrou um grupo de mulheres. Cadê as mulheres aí? Digam amém. Sangue de Jesus tem poder. Cadê as mulheres? Digam amém. Um grupo de mulheres trabalhadoras, um monte de CNPJ. Um monte de empreendedora lá trabalhando. Dentre elas tinha uma que era a chefe, era a dona da empresa, uma mulher chamada Lídia. A Lídia ela era vendedora de púrpura. O que é o púrpura? O púrpura é uma cor escura, tipo um roxo, um lilás, que era muito caro. Por que era caro? Porque ele era tirado geralmente de lulas ou de caracóis.
Então era um serviço que ele era difícil de ser feito, era raro de ser feito e consequentemente raro. É a lei da oferta e da demanda, né? A oferta é pouca, quanto menor a oferta e a demanda for maior, o preço vai subindo, não é assim? Então ela era uma mulher muito próspera. E a Bíblia diz que lá o Paulo encontrou essas mulheres e começou a falar do Evangelho de Jesus. A palavra de Deus é categórica em dizer que o Espírito Santo abriu o entendimento delas. Deixa eu te falar uma coisa, quando você for falar de Jesus Cristo para alguém, peça a Deus para o Espírito Santo abrir o entendimento da pessoa. Porque não sou eu e nem você que vai convencer ninguém, é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do juízo, não é assim? É o Espírito Santo que vai agir. A Bíblia diz que o Paulo começou a pregar, aquelas mulheres tiveram o entendimento aberto pelo Espírito Santo, se converteram, e elas chamaram Paulo para fazer culto na casa delas. Ali surgiu não, já tinha na verdade em Jerusalém, mas ali na Europa surgiu a primeira igreja cristã. Por que eu estou falando isso? Porque no continente europeu inteiro não existia igreja cristã. Existiam sinagogas judaicas. Lembra do que eu falei para vocês no início da mensagem? O plano que o Paulo tinha era ir para uma região que já tinha o Evangelho de Jesus, para expandir, para potencializar. Mas tinha uma região que precisava ser aberta, precisava ser disseminado, precisava ser iniciado o Evangelho. Deus enxerga um leque muito maior de opções para a gente. Eu sempre digo isso, que enquanto a gente olha para uma rua, Deus está enxergando um quarteirão todinho, inclusive para livramento. Tem muita chateação na tua vida, que é livramento. Tem muito livramento de Deus que está sendo disfarçado de chateação. Você sabia? Ai, mas o fulano me traiu, mas aconteceu uma situação que eu ia fazer uma compra e não deu certo. Aconteceu uma determinada situação que eu ia para um emprego e não deu certo. É tudo livramento de Deus. Lá na frente você vai entender. Lá na frente. A Bíblia diz que o Paulo começou a pregar o Evangelho para Lídia. E a Bíblia diz que no decorrer dos dias ele passeava e andava pela cidade para fazer suas coisas. O apóstolo Paulo, gente, era um homem normal. O Paulo era um homem que trabalhava no trabalho secular. Você sabe qual era a função dele? A profissão, melhor dizendo. Ele era tecelão. Ele tecia redes, tendas, na melhor dizendo. Então ele trabalhava normal. Só que a Bíblia diz que começou a acontecer uma situação muito capciosa. Todos os dias que o apóstolo Paulo andava, tinha uma mulher que tinha, o que a Bíblia fala, de um espírito de adivinhação. Tinha uma mulher que ficava no meio da rua o tempo todo gritando assim: lá vão dois homens de Deus. Esses homens, eles anunciam o Evangelho. Olhem para eles, eles anunciam o Evangelho. E aquilo foi incomodando o coração do apóstolo Paulo. Aí você diz assim: o Paulo e o Silas não eram homens de Deus? Eram ou não eram? Cuidado, irmãos. Às vezes o diabo ele trabalha com a verdade. Quando o diabo foi tentar Jesus Cristo, ele citou o quê? A Bíblia. A Bíblia não é a verdade? Ele citou o Salmo 91. Ele disse assim, ó: joga-te daqui no precipício, porque está escrito. Ele se atentou para a verdade, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. A Bíblia diz que o Paulo tinha algo que era chamado de discernimento. É algo que precisa acompanhar a vida do cristão, que vai ser muito útil na sua vida. Quando você tiver um discernimento do Espírito Santo, você vai conseguir se livrar de determinadas companhias e de determinadas situações que aparentam ser situações boas, mas que lá na frente não são. Quem já ouviu um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro? Tudo que aquela mulher estava falando era verdade, durante dias. Só que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo começou a ficar incomodado. E todos os dias ele passava e a mulher gritava a mesma coisa: lá vão homens de Deus, eles anunciam o Evangelho para salvação. A Bíblia diz que um determinado dia o apóstolo Paulo ele se inflamou. E ele fez uma coisa que, se fosse feita hoje, ele ia ser cancelado. O apóstolo Paulo, gente, ele era um cristão que era muito difícil ele viver nos dias de hoje. O que foi que ele fez? Ele deu um grito no meio da rua para expulsar um demônio. Você imagina a cena, vamos trazer para o dia de hoje. O Paulo está passando lá na Rua Grande, todo dia. E uma mulher começa a gritar com ele todo dia: lá vão homens de Deus, lá vão homens de Deus. E todo dia o Paulo passa. Tem um determinado dia que o Paulo para e olha para a mulher.
E na frente de todo mundo ele disse assim: sai no nome de Jesus esse demônio. Gente, ia ser uma confusão, não ia não? Ia ou não ia? Ia. Pois deixa eu te falar uma coisa. No dia também foi. Há 2000 anos atrás, o que o Paulo fez gerou uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, que eles foram presos. Por que eles foram presos? Porque essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, existiam pessoas na época, autoridades, que ganhavam dinheiro através das adivinhações dela. A Bíblia diz que aquela mulher foi liberta no nome de Jesus. Diga amém. Ela foi liberta no nome de Jesus, porque é Deus que liberta. E aqui eu quero fazer só um parêntese para você. Não dê voz ao diabo. Repete comigo, diga: eu não darei voz ao diabo na minha cabeça. Por que eu estou falando isso? Você não enxerga o apóstolo Paulo conversando com o capeta. E nem orando. Você sabe o que ele fez? Ele expulsou. Ele não gastou tempo orando: ô Senhor, abençoa essa mulher, bababá. Não, e nem conversou. Ô, como é o nome do demônio? Ei, demônio, como é teu nome? Me dá aqui teu face, me dá teu estado. Não. Ele expulsou. Você sabe o que Jesus fez? Acho que é em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo estava na sinagoga e levantou-se um demônio para falar a verdade. O demônio disse assim: nós sabemos que você é o Cristo. O demônio estava mentindo? Estava falando a verdade. Nós sabemos que você é o Cristo. Jesus Cristo deu duas ordens a ele. Ele disse assim: cala a boca. Ou está lá na Bíblia, né? Porque a Bíblia tem um linguajar mais rebuscado, né? Cala-te e sai dele. Em outras palavras, eu não quero conversa, eu não dou voz a você. Cala-te e sai dele. E saiu. Porque o nome de Jesus tem poder. Não, 50 centavos de amém. O nome de Jesus tem poder. Tem poder, gente. Às vezes a gente menospreza o poder do Cristo qual nós servimos. A gente menospreza a autoridade espiritual que nós temos com Jesus Cristo ao nosso lado. Achou o versículo? A Bíblia diz que o Paulo não deu voz àquela mulher, ele só expulsou. E na hora que ele expulsou, o demônio saiu, aquela mulher ficou sã, e foi uma confusão absurda. Acho que o pastor Paulo falou disso esses dias aqui. Foi uma confusão absurda. O Paulo e o Silas, eles foram espancados e presos. Deixa eu ver aqui. Atos 16, 22. Põe para mim, por favor. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, que eram as pessoas que ganhavam dinheiro com a mulher, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E aqui eu quero fazer só um adendo rápido. Existe algo pior do que a luta. Quem aqui já passou por luta, levanta a mão. A minha erguida aqui, ó. Mas existe algo pior do que a luta que você passa. Você sabe o que é? É a exposição da luta. Você pode passar por todo tipo de situação, mas você não quer que ninguém saiba. Você pode passar por situações de dificuldade dentro da tua família, com os teus filhos, mas você não quer que as pessoas saibam. É ou não é verdade? Você pode passar por situações de dificuldade financeira, mas você não quer que as pessoas saibam que você está passando por isso. O Paulo, ele foi exposto. A Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que os magistrados mandaram rasgar as roupas deles. Eles ficaram seminus, gente, no meio da multidão. Depois que eles ficaram seminus, eles foram espancados com vara. E a Bíblia diz, numa determinada versão, que eles foram espancados muitas vezes. Além deles ficarem nus, eles apanharam nus na frente do povo. Você imagina a humilhação? Vou fazer uma pergunta retórica, só para você pensar. Se você passasse isso por causa do Evangelho, você ia continuar sendo crente? Eu lá quero saber desse Deus. Eu não é, irmãos. Eu estou servindo a Deus, eu estou apanhando. Eu venho para a igreja, eu estou apanhando. Eu começo a servir a Jesus, parece que as coisas pioraram, né? Assim, né? Normal. Meu irmão, depois que eu comecei a vir para essa igreja, parece que deu tudo errado na minha vida. Botou aí, né? Depois que eu comecei a servir esse Deus aí, parece que as coisas viraram. Depois que eu comecei, que o irmão falou para mim? Depois que eu me batizei, parece que tudo virou de cabeça para baixo.
Ei, irmão, Deus tem um plano na tua vida maior do que o que você pensa. Amém. A Bíblia diz que o Paulo ficou seminu no meio da multidão. Foi espancado junto com o Silas. E depois eles foram presos. Olha só, foram 3 fases. Eles foram expostos, apanharam e depois foram para a prisão. E a Bíblia diz que foram presos no calcanhar e nas mãos. Eles não tinham nem como coçar as costas, gente. As mãos dele ficaram presas. Lá na prisão, o que um ser humano que não tem, na verdade até tem, mas que não tem a fé bem alicerçada faria? Iria reclamar do Deus que serve, não é não? Por que eu estou passando por isso? Eu só estava pregando. Eu só fui pregar para minha família, eles se voltaram contra mim. Não é assim que o povo fala, né? Meu marido não quer mais que eu venha para a igreja. Às vezes acontece o inverso. Não é muito normal não, tá? O normal é sempre o marido pegar no pé da mulher. Mas às vezes acontece o inverso. E a minha esposa não quer que eu venha para a igreja. Depois que eu comecei a servir Jesus, o meu filho ficou rebelde. Depois que eu comecei a servir Jesus, meus negócios começaram na derrocada. Depois que eu comecei a servir Jesus, eu comecei a ver coisa estranha dentro de casa. Repreendo o nome de Jesus. Teve uma irmã que me chamou um dia desse para fazer uma oração na casa dela, porque ela viu um homem de preto passando da cozinha para o quarto o tempo todo, de capuz. Todo dia ela viu um homem de preto. Todo dia essa irmã viu um de preto. Aí quando eu entrei, eu fui na empresa dela e fui na casa dela. Quando eu entrei na empresa da irmã, tudo escuro, uma bagunça, aquele ambiente. Eu pensei, eu disse, minha irmã, coloque um louvor. Por que eu estou falando isso para você? Porque a Bíblia diz que quando Paulo e o Silas estavam na prisão, qual foi a atitude que eles tiveram? Qual foi a atitude que eles tiveram? Versículo 25, deixa eu ver aqui. 25, não, é 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Gente, isso aqui deve ter dado um nó na cabeça do diabo tão grande. Tudo o que o inimigo quer é que você fale mal do Deus que você serve. Porque a tua língua tem um poder enorme de abençoar e de amaldiçoar. Você sabia disso? A Bíblia ela faz algumas analogias com a língua. Ela diz que a língua do ser humano é como uma pequena faísca numa floresta. Ela pode colocar a floresta inteira a queimar. Ela faz outra analogia muito interessante. Ela diz assim, que a língua é um pequeno órgão, mas é comparado a um leme de um navio. O leme do navio, ele é infinitamente menor do que o tamanho do navio, mas ele bota o navio direcionando para a esquerda e para a direita. Tudo o que o inimigo queria, nós estudamos isso na segunda-feira no ensino bíblico, era que o Jó falasse mal do Deus que ele serve. Você pode prestar atenção, que quando Jó perdeu tudo, ele não falou mal de Deus. O livro de Jó, irmãos, ele tem 42 capítulos. O diabo só aparece nos 2 primeiros. Depois o inimigo não aparece mais. Por quê? Porque no primeiro capítulo, o Jó, o diabo ele foi acusar o Jó contra Deus. Satanás foi acusar. Você sabe o que significa o nome Satanás? Satanás, ele não é, o significado do nome Satanás não é algo assim, como é que eu posso falar? Místico. O significado do nome Satanás significa acusador ou promotor. Quem é aqui da área do direito, levanta a mão. Vou resumir, se vocês me corrigem se eu estiver errado. O que acontece no julgamento? Quais são as figuras que tem? É o juiz, as testemunhas, o promotor de acusação e o advogado de defesa, não é isso? É ou não é? A Bíblia diz que nós temos um advogado de defesa, está lá em 1 João capítulo 2. O nome dele é Jesus. Ele é que é o advogado fiel que está naquela música lá antiga. Só que a Bíblia diz que nós também temos um acusador, que é Satanás. Esse é o significado do nome dele, é acusador. A Bíblia diz que ele foi até Deus e foi acusar o Jó. E o que ele queria? Que o Jó falasse mal de Deus. A Bíblia fala que o Jó perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi uma mulher. A Bíblia diz que a mulher do Jó, depois que ele perdeu tudo, ela falou 2 coisas para o Jó. O que ela diz? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não mandou o Jó morrer de cara. Qual foi a primeira coisa que ela mandou o Jó fazer? Amaldiçoar o Deus que ele serve. Porque o intuito do diabo era que o Jó falasse mal de Deus. O intuito do inimigo é que você venha praguejar contra o Deus que você serve.
Porque é com a tua língua e com a minha língua que a gente pode perder a nossa salvação. E é com a nossa língua que a gente pode herdar ela. O que Jesus Cristo falou? Que aquele que reconhecer a Ele como único e suficiente Salvador de sua vida vai herdar a vida eterna. Como é que a gente reconhece a Jesus? Falando, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Então a língua, ela tem um poder enorme. Enorme. Tudo o que o Paulo e o Silas fizeram, eles usaram a língua, usaram a palavra, não usaram? Só que eles oraram e cantaram. Eles fizeram completamente diferente do que o diabo queria que eles fizessem. A Bíblia diz que na meia-noite, quando eles estavam orando e cantando, veio um terremoto. Cadê o versículo? Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar. O carcereiro ia se matar. Pois pensou, olha o motivo que ele ia se matar, que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, leia bem forte, 1, 2, 3. Creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Aconteceu tudo diferente. Quando você estiver passando por adversidade, experimenta causar uma confusão na cabeça do capeta. Começa a louvar Jesus. Foi a orientação que eu passei para aquela irmã que eu fungi a casa dela. Eu digo, irmã, coloca um louvor dentro da tua casa. Por quê? Eu digo, minha irmã, a Bíblia diz que o louvor ele atrai a presença de Deus. Se tu está vendo uma presença maligna, eu vou orar, vou expulsar agora. Mas se tu está sentindo uma presença maligna aqui dentro, por que tu não chama o mais valente do que o valente? Amém? Por que tu não chama o mais forte do que a pessoa que tu está tendo medo? Quem é o mais forte? Jesus. Atrai a presença de Deus. Gente, o louvor a Deus tem um poder enorme. A música em si tem um poder enorme. Vou falar só uma coisa para vocês que eu estava analisando esses dias. A gente estava conversando esses dias no ensino bíblico sobre uma figura, que é uma das figuras, para mim, uma das figuras mais inteligentes que já pisou no Brasil. Inteligente, em todos os aspectos. Eu vou falar o nome dele, tá? Silvio Santos. Se você olhar o Silvio Santos, ele fez uma coisa na década de 60, ele é um cara espetacular. Ele fez uma coisa na década de 60 que revolucionou o mercado do marketing da TV. Ele chegou na televisão, fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Quem quer dinheiro? Um cara é doido, né? E o que foi que ele fez? Começou a jogar dinheiro pro povo. Isso é um gênio. Isso é um gênio. E ele fez uma musiquinha que virou chiclete, tá há 6 décadas na cabeça da pessoa. Desse tamanho a música, ó. Só para mostrar a você como a música é chiclete. Desse tamanho. A música ela tem um refrão. Qual é o refrão? Silvio Santos vem aí. E está há 60 anos na cabeça do povo, martelando. A música, quando ela impregna na mente das pessoas, ela tem um poder enorme. Quando você estiver passando por luta, experimenta louvar Jesus. Dá um nó na cabeça do capeta, porque tudo que ele espera é que você fale mal contra o Deus que você serve. A Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, veio um terremoto, eles foram soltos, houve salvação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque anos depois, o Paulo foi preso de novo. O Paulo era especialista em prisão. Ele era preso em todo tipo de lugar. Ele já conhecia tudo, gente. Ele foi preso numa prisão domiciliar em Roma. Era uma espécie de casa que ficavam os carcereiros ao redor. O Paulo ficou preso cerca de 2 anos. As pessoas pensam que o Paulo era preso na segunda, era solto na sexta. 2 anos preso lá. E quando ele estava nessa prisão em Roma, ele começou a escrever cartas. Ele escreveu a primeira carta para o Timóteo. Quem era o Timóteo? Timóteo era o aprendiz dele. Ele escreveu a carta, se eu não me engano, aos Efésios. Ele escreveu, acho que a carta aos Colossenses. E lá ele escreveu essa carta aos Filipenses. A Bíblia diz que um homem que estava preso orientou as pessoas a terem calma. Você já imaginou a confusão que não é isso? Todo se inverteu. O normal é que as pessoas escrevessem carta para ele, pedindo para ele ter calma, que em um determinado momento aquilo iria passar. Pelo contrário, volta lá em Filipenses 4, 6 e 7.
O Paulo preso estava escrevendo para a igreja de Filipos. O que ele escreveu? Não fiquem preocupados com coisa alguma. O Paulo estava preso. Ele era a pessoa para ser admoestada. Ele era a pessoa para ser cuidada. Ele era a pessoa para ser amparada. Era ou não era? Pelo contrário. Ele estava explicando para as pessoas: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Em outras palavras, se existem situações a serem tratadas na vida de vocês, quem tem que conhecer essa situação não é a pessoa que está do lado, não é o diabo, é o Deus que você serve. Você tem que apresentar para Ele. Irmão, se eu falar uma coisa para você, a vida do cristão não tem muito segredo não. A gente tem boleto para pagar, luta para passar e vitória para obter. Sangue de Jesus tem poder. A gente tem boleto para pagar, luta para passar e vitória para obter. O Paulo estava explicando o seguinte: olha, quando vocês tiverem necessidades, ao invés de vocês ficarem gritando para os quatro ventos, apresenta para o Deus que você serve. O que Jesus Cristo falou? Eu vivo falando esse versículo aqui na igreja. Ele disse assim: olha, aqueles que vêm a mim, de modo algum eu lanço. Em outras palavras, todas as vezes que você for até Jesus, Ele vai estar com os ouvidos atentos à tua oração. Ele fala isso: eu estarei com os ouvidos atentos ao teu clamor. Irmãos, o Deus que você serve é tão grande, que o livro de Isaías, acho que é Isaías 40, versículo 12, ele fala que o Deus que você serve, Ele é tão poderoso, que Ele tem um poder de medir os rios da terra com a palma das mãos. Olha só, a Bíblia diz que Ele mede o espaço a palmos. A Bíblia diz que Ele faz da terra descanso para os pés. Isaías 40, versículo 40, 12, eu acho, ou é 22, acho que é 40, 12, põe para mim, por favor. Eu gosto desse versículo porque ele mostra o poder do Deus que a gente serve. Não? Não é esse não, errei. 40, 12, não. Tá bom, Deus é poderoso. Ó, Isaías 40, 20, acho que é 12. A Bíblia diz que o Deus que você serve, Ele é muito poderoso. Todas as vezes que for até Jesus, Ele está discutindo. E o Paulo, ele deu essa orientação. Não deu certo, não. Outro dia vai dar certo. Ó, pela oração e pela súplica. E ele faz um adendo. Ele disse assim, ó: com ações de graça. É muito difícil você agradecer no meio da luta. Geralmente a gente agradece quando tudo vai bem. É ou não é verdade? Agora, agradecer no meio da luta é uma incongruência. Mas é assim que Deus age. Primeiro a gente põe o pé e depois Deus abre o mar. Vou falar de novo. Primeiro a gente põe o pé e depois Deus vai abrir no mar. Vou te provar na Bíblia. A Bíblia fala que quando Moisés estava fugindo do faraó, ele chegou de frente para o mar. E ele ficou numa situação, diz assim: agora, o que a gente faz? Igual aquele meio, e agora, o que eu faço? Moisés ficou: tem o faraó vindo, tem o mar à minha frente, eu vou orar. Deus falou uma das frases mais espetaculares assim: Moisés, por que tu está clamando a mim? Estende a vara ao mar e o mar vai se abrir. Em outras palavras, o primeiro passo é teu. A Bíblia diz que Moisés estendeu a vara e o mar se abriu e o povo passou a noite inteira, porque era muita gente. Por que eu estou falando isso? Para corroborar o que eu falei agora. O primeiro passo é nosso, é um passo de fé. Depois Deus vai abrindo o mar, vai escancarando as portas, vai prosperando. Amém, irmãos? Quem aqui é empreendedor, levanta a mão. Quando você começou a sua empresa, estava tudo bonitinho? Estava tudo azeitadinho? Tu já começou a tua empresa com as tuas contas lá em cima? Foi assim? Coragem. Há ações de graça, achou? Mas tem o Isaías. Põe o 44, o 40, 12. Por favor. Dá certo. Pronto, era esse aí. Leia comigo, irmãos. 1, 2, 3. Que na concha da sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos. Pronto, era isso aí. Só para mostrar o poder do Deus que a gente serve. Ele fala com ações de graça.
Aí ele diz o resultado no versículo 7 do capítulo 4. Quando você faz com oração, com súplica e com ações de graças, ele diz que você vai ser inundado por algo espiritual. E é aqui que eu queria chegar. Eu dei essa volta todo dia para chegar aqui. Ele diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é a paz de Deus? Existe a paz natural e a paz sobrenatural. A paz natural, geralmente, ela é advinda de dois tipos de situações. Eu já vou encerrar. A paz natural, geralmente, ela é advinda de experiência e maturidade. Em outras palavras, quando uma pessoa que já é mais experiente na vida, mais madura, ela enxerga uma pessoa que não é tão experiente, passando por algum tipo de dificuldade. O conselho que essa pessoa dá? Ela diz assim, ó: vai passar. Ou o mundo dá voltas, ou como diz o ditado, o mundo não gira, o mundo capota, tá, hoje em dia, né? Em outras palavras, ela vai passando da experiência dela para a pessoa que é mais inexperiente. E a pessoa que é mais inexperiente vai adquirindo aquela paz natural, mediante a experiência do mais maduro. Outra maneira de você adquirir uma paz natural, quando a tua paz ela é circunstancial. Quando tudo está indo bem, quando tudo está indo redondinho, quando tudo está azeitadinho, você está em paz. Coisa boa, as contas estão pagas, você está com o dinheiro na conta, tua família está com saúde, você tem uma viagem marcada para a Europa, conseguiu comprar com uma passagem barata, coisa maravilhosa, está trocando de carro, está comprando carro, está fazendo tudo, coisa maravilhosa. Isso é uma paz circunstancial. À medida com que as coisas começam a não dar certo, você vai perdendo essa tranquilidade. Aí o que acontece? A tua paz ela está medida, ela está atrelada e ligada às circunstâncias que você passa. Só que a Bíblia diz no versículo 7 que a paz de Deus ela é sobrenatural. Ela excede todo o entendimento, inclusive o seu. Eu não sei se você já experimentou um período de tribulação que você se mantém centrado. Eu conversava com um irmão há 6 dias, ele dizendo assim para mim, que a empresa dele não está tão bem, que as situações estão difíceis. Ele diz assim, mas é engraçado, pastor, que eu estou me mantendo calmo. Se fosse em outra época, eu estava me descabelando, eu estava chutando balde, eu estava fazendo tudo. Hoje não. Aí eu olhei para ele e disse, é simples. Você está experimentando o que a Bíblia fala de uma paz sobrenatural, que é a paz que excede todo o entendimento. Nem você consegue entender como é que você se mantém em paz. Para que serve essa paz sobrenatural? Para você não enlouquecer e não for parar no Lino Rodrigues ou no Rui Palhano. Só para isso. Vocês estão rindo? Você sabe que lá está cheio de crente? Pergunta o pastor Paulo. Uma vez ele foi lá, pegou um monte de irmãozinho lá, enlouquecido. Sério mesmo. Só para você não enlouquecer. Você vai se manter centrado. Eu fiquei sabendo ontem que uma filha de um ex-vereador aqui de São Luís se jogou do prédio dos Jardins ontem. Vocês ficaram sabendo? Vocês ficaram sabendo? Algumas pessoas estão sabendo, né? A paz de Deus é para isso, para tu chegar no 10º andar, olhar para a vista, achar que vista bonita, né? Olhar para o chão e dizer, vou me jogar. Não. Que vista linda, moro num andar alto, e ficar em paz e viver lá sempre. Gente, a quantidade de pessoas que está sofrendo de depressão e de ansiedade é algo sério. E Jesus já se preocupava com isso há 2000 anos atrás, inspirando o apóstolo Paulo. A paz de Deus é algo sobrenatural, ela vem do céu, ela vai encher você e vai manter você são. O mundo pode estar desabando do teu lado e você vai se manter centrado. As pessoas que te cercam não vão entender. As pessoas que te conhecem não vão entender. E você não vai entender como é que você vai se manter em paz. É só o Espírito Santo te enchendo. Paz de Deus que excede todo entendimento. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei por determinada época da minha vida que Jesus Cristo. Meu Deus. E uma vez eu me perguntei, Senhor, como é que eu estou me mantendo são? Aí eu entendi, olha só, Deus está derramando sobre mim uma paz que nem eu estou entendendo. Uma paz que está me mantendo centrado de pé, não está me deixando enlouquecer. E essa paz que Jesus Cristo tem para ti na noite de hoje. Quem recebe diz amém. Não só para você, para a tua família inteira. Para a tua família inteira. Gente, olha, eu sempre dou orientação para os irmãos da igreja, tá? Se precisar ir num terapeuta, vá. É bom, qualquer dia eu vou marcar um para eu também, para eu conversar, é muito. Falar. Se precisar ir no psicólogo, vá. Deus usa os médicos.
Usa ou não usa? Usa. Vai para o psiquiatra? Vá. Eu não sou aquele pastor que estou dizendo, não tome remédio não, Deus vai te libertar. Não, irmão, toma. Toma. Eu só espero que no nome de Jesus, daqui a um tempo muito próximo, você não precise mais tomar, amém? Não precise mais, vai estar precisando hoje, toma, Deus abençoe, não tem problema não. Unge lá, Senhor, vou tomar aqui, mas eu quero daqui a um dia não precisar mais. É diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de pessoas que está surtando é muito grande. Mas nessa noite, no nome de Jesus, que a paz do Espírito Santo venha invadir o teu coração. Se a tua empresa não está bem, você está em paz. Se a tua família não está bem, você está em paz. Se os teus negócios não estão bem, você está em paz. Se você está sofrendo de ansiedade, você vai ser liberto no nome de Jesus. E a paz de Deus vai te invadir e vai te manter de pé até o dia em que Jesus Cristo vier te buscar. Você e a tua família. Vou falar de novo. Jesus Cristo vai buscar você e a tua família. Quando você estiver subindo, você vai olhar para o lado, vai ver teu marido subindo junto. Você vai olhar para o lado e vai ver tua mulher subindo junto. Você vai olhar para o lado e vai ver teu filho subindo junto. Vai dizer assim, nem parece que dava trabalho para tomar banho, mas estava subindo para o céu. Todo mundo junto. Amém, irmãos? Porque é a paz de Deus que vai te manter de pé. Quem precisa da paz de Deus aqui? Se coloca de pé no teu lugar.